vamos relembrar de uma maneira rápida o que nós discutimos ontem. Dando continuidade, então, eu vou trazer agora alguns exemplos da prática, né? Alguns exemplos na verdade, exemplos baseados em artigos que testaram alguns efeitos, que tentaram responder se a carga mecânica representava a carga fisiológica em diferentes contextos. Tá? Então, agora eu vou discutir o contexto do voleibol em específico, porque esse estudo ele traz um exemplo muito específico de uma pergunta que a gente tinha todos os dias no clube. E vocês vão entender qual que é essa pergunta. E lá na frente a gente vai dar exemplos em outros contextos. O que esse estudo fez? Ele acompanhou jogadores de voleibol durante 7 semanas. E durante essas 7 semanas, ele testou o volume, ele controlou, né, ele registrou o volume de salto por sessão técnico-tático, quantos saltos o atleta dava num treino de voleibol. Ele controlou a percepção subjetiva de esforço da sessão e multiplicou esse valor pela duração da sessão, que é a nossa variável de carga interna, aí, que seria a resposta fisiológica à carga mecânica, que nesse caso seria o volume de salto. Então ele controlou e registrou 2 parâmetros. Um parâmetro de carga externa, volume de salto por sessão, e um parâmetro de carga interna, que é a percepção subjetiva de esforço da sessão. E durante essas 7 semanas, a cada 15 dias, ele fazia um ultrassom do tendão patelar dos atletas. Porque no vôlei a gente tem um problema muito grande, que é a alta incidência de tendinopatia. E essa tendinopatia, em alguns casos, ela se torna tão grave que leva a uma degeneração desse tendão ao longo do tempo, que pode levar o atleta até a aposentar, até a perder um desempenho tão significativo que ele não consiga mais estar em quadra disputando em alto nível. Então é um estudo que faz uma pergunta muito aplicada à nossa realidade. É uma pergunta que eu tinha com a comissão técnica, que eu tinha com o pessoal da fisioterapia, e aí ele foi publicado em 2019, trazendo alguns dados bem interessantes. Então, o que ele identificou? Né? Nesse estudo, eles acompanharam durante 7 semanas, o pico de carga interna foi ali na 4ª semana, ok? E esse pico de carga interna foi também no mesmo momento onde eu tive o maior volume de salto em quadra, na semana onde os atletas saltaram mais, né? 320 saltos por semana. Um fator importante desse estudo, que ele foi realizado na pré-temporada, e se você comparar os dados de salto semanal em quadra a outros estudos que mediram isso, não é um valor de salto elevado, não foi um período de sobrecarga elevado. Os atletas de voleibol tendem a saltar mais que isso durante uma semana de treinamento da pré-temporada. Mas percebam que a gente teve um aumento da carga interna ao longo das semanas, com o pico na 4ª semana, e dali começando a reduzir a carga interna, que caminhou de maneira linear com o volume de salto em quadra. Beleza? E aí ele mediu o ultrassom às fibras de colágeno lá no tendão patelar, fibras tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. E ele reparou que ao longo do tempo, né, a coluna cinza escura é o lado não dominante, a coluna cinza clara é o lado dominante. Ao longo do tempo, ocorreu uma mudança da resposta, da adaptação da estrutura tendínea no lado dominante em relação às fibras tipo 2 e tipo 1, que foi associado à percepção subjetiva de esforço, que foi associada à carga interna. O que ele identificou nesse estudo? Que o volume semanal cumulativo de salto e a carga interna semanal mais elevada do lado dominante foram relacionados a uma diminuição significativa da porcentagem de fibras de colágeno tipo 1. Ou seja, primeiro dado desse estudo, carga externa aqui caminhou de maneira linear com a carga interna. E essas duas variáveis identificaram o ponto de mudança, o ponto de adaptação tecidual, o ponto de mudança biomecânica. E se a gente voltar nesse modelo desse estudo aqui, que faz essa diferenciação entre aspecto biomecânico e aspecto fisiológico, ele vai um pouco contra isso. Porque aqui ele tenta fazer uma diferenciação muito clara
e ele tenta falar que as adaptações fisiológicas e as respostas fisiológicas caminham de maneira diferente às respostas biomecânicas. Bom, olhando do ponto de vista de resposta de carga interna para a resposta de volume de salto, elas não caminharam de maneira diferente, mas é uma evidência, né? A gente não está falando de uma revisão sistemática em que compilam várias evidências. Mas me mostra que talvez a carga interna esteja representando uma alteração de carga externa. E o que a gente faz no controle de carga? Altera a carga externa, mexe na carga externa para uma determinada carga interna esperada, que é aquilo que a gente espera que vai induzir a adaptação. Só que reparem no gráfico, onde eu estou passando o mouse aqui das fibras do tipo 2 de colágeno, que a redução no lado dominante ele vem no ponto de mensuração 4, que foi ali por volta da 5ª semana. Então, a barra 1 foi referente à semana 1, a barra 2 referente à semana 3, a barra 3 referente à semana 5, a barra 4 referente à semana 7, a barra 5 é o somatório de tudo. E aí, ocorreu que essa adaptação do tendão ela não acontece de maneira linear, a alteração de carga. Ela vem depois, né? E essa mudança negativa, nesse caso desse estudo, ela veio depois da alteração, né? Por quê? Porque eu preciso ter um tempo de sinalização, de mudança fisiológica para o meu tecido mudar o padrão dele. Quer dizer que quando eu tenho um pico de carga no meu monitoramento, quando eu tenho uma carga mecânica, uma alteração de carga mecânica, uma alteração de carga fisiológica, a adaptação ela vem depois. A mudança, a má recuperação ou a recuperação positiva, a adaptação negativa ou a adaptação positiva, ela vem depois, ela não é linear. E isso é importante porque, nesse caso, reforça a teoria de que a adaptação do tecido ela não aconteceu possivelmente na mesma temporalidade da adaptação fisiológica. Então, eu preciso entender que a variável que eu controlei, carga externa e carga interna, caminharam de maneira linear, mas a adaptação não foi linear a essa alteração da carga externa e da carga interna. Esse estudo, além disso, ele traz uma evidência de que é importante eu não controlar, talvez, somente a carga interna, mas controlar a carga externa também, porque isso me dá uma certeza, talvez maior, de algo que possa acontecer no meu tendão. E no caso do vôlei, é uma variável que vai fazer muita diferença para a manutenção da performance adequada em quadro. E aí a pergunta que fica é assim, se somente a carga interna estivesse sendo monitorada, seria possível prever uma alteração do tendão? O estudo ele não quis responder isso. Né? Quando eu li o estudo e comecei a fazer as reflexões em relação ao meu dia a dia, à minha prática, eu me perguntei isso. Se eu estivesse controlando somente carga interna, eu poderia prever que na semana seguinte eu teria uma adaptação negativa e eu teria que ajustar a carga? Sabe por que eu acredito que não? E vocês vão entender isso mais para frente. Porque a carga interna, nesse caso que ele mediu como percepção subjetiva de esforço da seção, é uma variável integradora. Eu poderia aqui ter vários fatores que levaram ao aumento dessa percepção subjetiva de esforço da seção na semana 4, que não necessariamente foi devido ao aumento da carga externa. Lembra lá na nossa aula anterior, onde a gente solidificou as conexões de diferentes variáveis do treinamento esportivo que eu preciso controlar? E que um dos parâmetros da carga de treinamento é a densidade, né? Que é a relação entre esforço e pausa. Eu poderia ter um treino aqui, nessa semana 4, extremamente denso, um tempo de estímulo com um tempo de pausa muito menor, né? Que levaria a uma percepção subjetiva de esforço maior, porque eu atuaria, por exemplo, aumentando a minha demanda anaeróbica lática, né, aumentando a minha demanda oxidativa. Isso levaria a um aumento da demanda cardiovascular, levaria ao aumento da percepção subjetiva de esforço da seção, que não necessariamente estaria relacionado ao aumento da carga externa, ao aumento do volume de salto na seção. E mesmo assim eu teria talvez a mesma carga interna. Mostrando que eu preciso ter os dois eixos. Eu preciso ter parâmetros de carga externa
e parâmetros de carga interna. E saber fazer associação para entender quais serão as adaptações possíveis. No caso do vôlei, esse estudo já mostrou que, olha, quando você tem um pico de carga, ok, que foge muito do teu padrão, provavelmente você tem uma adaptação negativa à mudança de estrutura do tendão, o que pode impactar lá na frente. E aí, como a gente discutiu ontem, pode impactar num pico de performance, pode impactar numa não adaptação positiva na fase de polimento. Então, esse estudo começa a mostrar assim, ó, reforçando a minha teoria de que eu preciso ter um modelo multiparâmetro. Eu preciso ter mais de uma variável. Não existe uma variável salvadora. Então, se somente a carga interna estivesse sendo monitorada, seria possível prever uma alteração no tendão? Eu acredito que não. Eu acredito que não, tanto pelas evidências que existem hoje na literatura, quanto pelas evidências com a qual eu tenho convivido no meu dia a dia prático.